Sara Jane Matos Bezerra. O senhor não acha que Portugal sofre igual a difamação no centro universitário, nas novelas? Claro, certíssimo. Existe um filme muito interessante de um diretor italiano chamado Gillo Pontecorvo. O filme chama-se Queimada. Aquilo é uma lição de marxismo aplicado. É uma obra-prima, claro. Então, a história é a seguinte. Tem uma ilha pertencente aos portugueses que os ingleses estão a fim de tomar. Então, na ilha existe uma plantação de cana-de-açúcar, né, que é gerida pelos portugueses na base da escravidão. Tem os escravos que trabalham para os portugueses. Então, os ingleses inventam que se você criar um movimento, uma rebelião entre os escravos, né, você pode juntar os escravos rebelados com os intelectuais, né, que estão contra os portugueses e acabar com a aristocracia portuguesa e instaurar, então, uma república moderna capitalista. Então, eles descobrem tem um coronel aposentado que ele diz, não, esse é o único sujeito capaz de fazer isso. Eles vão procurar, mas o coronel está aposentado, agora ele só pensa em luta de BBD e luta de boxe. É representado pelo Marlon Brando, né? Mas então eles descobrem lá o coronel numa luta de boxe e contratam ele, oferecem um montão de dinheiro, ele topa. E ele vai, e ele entra em contato com os líderes burgueses e intelectuais, ele os despreza tudo aquilo, um bando de frouxo, um bando de coitado. E daí, no meio dos escravos, ele encontra um escravo que tem força de personalidade. Né? Ele fala, esse vai ser o líder dos escravos. Né? Mas ele não tem entre os intelectuais brancos nenhum equivalente. Os brancos são tudo frouxos. Então ele cria uma rebelião, mata o governador português, né? E os intelectuais tomam o poder. E abolem a escravidão, criam o trabalho, criam o proletariado para trabalhar na plantação de açúcar, contratado por quê? Uma empresa inglesa, evidentemente. Né? Acontece que passa algum tempo, né? A empresa inglesa também está explorando os empregados, tanto quanto os portugueses exploravam os escravos. Então, agora precisam fazer precisa dar outro jeito nisso, acabar com essa outra rebelião aí. E daí eles chamam o mesmo coronel, e o coronel então organiza a matança geral dos escravos rebelados. E no fim, ele consegue extirpar a rebelião, mas ele acaba sendo assassinado pelo mesmo escravo rebelado que ele tinha treinado para ser o líder da primeira rebelião. O filme é uma maravilha. Queimada, Gillo Pontecorvo. Assim, é aquela interpretação materialista da história. E acontece que, sob esse aspecto, e você fazendo abstração de outros fatores, isso corresponde realmente mais ou menos à ordem dos fatores. E corresponde ao modo inglês de interferir. Como é que os ingleses acabaram com o Império Espanhol, o Império Português, né, libertando, entre aspas, os povos, inventando a ideia da autodeterminação dos povos. Né. Aquela história que falava o Benedetto Croce, a história da liberdade, conversa mole. Benedetto Croce é muito bom para analisar obra literária. Tá? Esse negócio político ele não entendia coisa nenhuma. Né? Então, a liberdade no mundo moderno não é crescente, ela é decrescente. Se você pensar fenômenos como o comunismo e o nazismo, eram coisas que os tiranos da antiguidade jamais teriam chegado a pensar. E isso que esse pessoal da Big Tech está fazendo hoje, se você pegar os piores tiranos, né, Gengis Khan não seria capaz de fazer o que eles estão fazendo. Eu acho que o próprio Hitler, se falasse para ele, Hitler e Stalin, ia achar um pouco indecente esse negócio, tá entendendo? Pô, vocês estão enganando todo mundo uma vez? Né? Eu acho que eles acreditavam que o que eles estavam fazendo era a verdade histórica. Mao Tse-tung achava isso, Stalin achava isso, Hitler achava isso. Eles não achavam, não, vamos inventar um truque que vai enganar todo mundo. Né? Agora, o que esses caras estão fazendo é inventar um truque para enganar todo mundo. E eles não acreditam no que eles estão fazendo, é claro que não. Não são idiotas a esse ponto. Então eles sabem que é mentira. Né? Então isso quer dizer que até os tiranos
modernos ou antigos achariam horrível o que esses caras estão fazendo. Né? Então, você vê, no plano histórico-social, não existe o bom e o mal, só existe o melhor e o pior. Um pouquinho melhor, um pouquinho pior. E olhe lá, porra. Né? Então, os ideais sociais são sempre enganosos, todos eles. Você pegar a democracia liberal capitalista, ela é tão enganosa quanto o comunismo. Por quê? Porque ela não corresponde à realidade do que as pessoas estão fazendo. Se existisse, vamos dizer, um capitalismo puro, né? O capitalismo fosse aquilo que está descrito nos manuais da economia austríaca, né? Quer dizer, a liberdade de mercado, a concorrência, etc. Só isso, mas não há outros fatores em jogo. Né? Não há ambição humana, não existe a maldade, não existe a mentira, não existe o diabo. Tudo isso está misturado. Pô. Você está entendendo por quê? Por isso que tudo na política é relativo. E você precisa saber, vamos dizer, onde está a maior dose de bem possível na situação efetiva. Não, entre o capitalismo e o comunismo, bom, claro, o capitalismo, teoricamente, é melhor. Mas o que os capitalistas estão fazendo agora? É um negócio que eles se inspiraram no comunismo, meu Deus do céu. Né? Ou seja, você tem uma economia capitalista com uma política comunista. Né? Isso é uma coisa tão maligna que nem Stalin pensou numa coisa dessa. Karl Marx pensou um pouco, porque ele disse que no começo do comunismo haveria um negócio que ele chamava capitalismo cru. O que os caras estão fazendo agora é o que Marx descreveu como capitalismo cru. Quer dizer, é o capitalismo onde só o que importa é a economia. Todos os valores foram apagados. É o que eles estão fazendo. É isso. Deu para entender? Vou parar por aqui hoje, tá bom?